A teologia da libertação, ela nunca esteve tão atual. É preciso entender que ela surgiu em meio a toda uma situação conflituosa, convulsionada politicamente, historicamente, né, da América Latina. E esse é o seu ambiente de nascimento, é o lugar onde ela se sente mais bem localizada, mais bem situada. Então, quando começa novamente esses tempos, né, de políticas intensas, de novamente ascensão da extrema-direita, intolerâncias, convulsionamentos políticos, né, essa situação toda, ela ganha nova vida, porque esse é o seu ambiente próprio, né? É uma teologia radical que faz contraponto, contraposição a tudo isso que a gente tem vivenciado na atualidade. Então, é o seu melhor lugar. É o que estamos vivendo hoje é o melhor lugar para a teologia da libertação e para as teologias latino-americanas de um modo geral. Ela nasceu, vamos dizer assim, num momento crítico, e hoje estamos vivendo um momento crítico também que pede essas formas de teologia. E é muito interessante que quando isso acontece, quando esses tempos voltam pedindo formas de teologia latino-americanas mais radicais, como é a TDL, ela volta, mas ela volta um pouco diferente, um pouco modificada, porque como ela pretende responder aos contextos e às situações vigentes, então ela ganha novidades, vamos dizer assim, novos sentidos, ela amplia as suas mediações, propõe nova praxis, faz nova leitura do texto bíblico, ou seja, ela se modifica para poder responder ao novo tempo e aos novos problemas, assim como Israel, mais ou menos como Israel fazia, né, em relação ao Êxodo, que ele retomava essa história do Êxodo, retomava sua própria história à luz de cada tempo histórico, e esse recontar da história ganhava novo sentido, novas cores, novas informações até em vista da situação histórica que eles queriam responder. Isso é uma prática bíblica. E também tem acontecido com a teologia da libertação. Ela volta com a sua força, né? E só que volta um pouco diferente. Não que ela tivesse deixado de existir, mas ela teve o seu tempo mais acadêmica, como teologia, se fortaleceu muito nas academias, foram geradas muitas publicações. E ela é muito forte no Brasil. Né? Uma prova disso é que boa parte das instituições teológicas no Brasil usam como teologia de referência a teologia da libertação, as teologias latino-americanas e nelas principalmente a teologia da libertação. Pense você mesmo em quais escolas de teologias no país que oferecem curso de pós-graduação estricto sensu, né? E qual teologia prevalece nos seus ambientes. É porque a teologia da libertação, ela se fortaleceu muito metodologicamente, então é muito fácil estudá-la. E às vezes até sinto quando as pessoas se limitam a ficar contando a história dela, né? E não colocam essa história no seu devido lugar, né? Que é no modo dela se fazer como movimento, o movimento que antecede ao pensamento teológico, o movimento como momento primeiro, a teologia como ato segundo. Não colocam, não vão colocando isso, parece que não explicam isso. Daria certamente um novo sentido, uma nova graça para toda essa história da teologia da libertação e das teologias latino-americanas, quando a sua história é situada no seu jeito de fazer teologia. E também falta, né, discutir a teologia da libertação, que é uma forma de teologia decolonial, mas ainda poucos fazem essa relação, porque ela não fala exatamente teologia decolonial, ela faz decolonização. E isso deveria ser mais bem explorado e apontado, né, por ela. Também deveria ser mais bem trabalhado o fato dela corresponder com as chamadas epistemologias do sul global. Então, há pouco trabalho nesse sentido e a gente acaba perdendo em relação às teologias latino-americanas, à teologia da libertação, porque a gente acaba lendo muito sobre elas
e fazendo muito pouco dessas teologias. Aliás, a gente até tem pouca pesquisa sobre a distinção entre as teologias da libertação na América Latina, mesmo aquelas das origens históricas, né? A teologia da libertação protestante, teologia da libertação católica, e não estudamos muito, né? Ao menos o suficiente, as formas de teologia da libertação protestante, que vem no conjunto do movimento ecumênico, né, do evangelho, da teologia do evangelho social, teologia da revolução, que teve Rubem Alves como o primeiro autor, né, a obra dele como primeira obra de teologia da libertação de fato. A gente acaba misturando tudo e perde um pouco nesse sentido. Valeria a pena explorar mais, porque as duas teologias são muito importantes na América Latina e ainda é a forma de teologia que prevalece academicamente, porque nós temos a teologia da missão integral, mas como ela sofreu muitos impedimentos para se apresentar como teologia, e até hoje sofre, impedimentos internos, principalmente do pessoal da pastoral, da missão, que quer vê-la só como um movimento, né, e não como uma teologia. E isso restringe um pouco o seu fazer teológico, pensar a sua própria epistemologia, né, sua hermenêutica, limita tudo isso e acaba que ela não tem o êxito que a teologia da libertação tem, porque desde cedo se ocupou dessa tarefa, se abriu para isso, não se impediu disso, ao contrário, se apresentou como movimento, se apresentou como teologia e orienta a fé, orienta a praxis e orienta o pensamento também, né? Daí o fato, principalmente no Brasil, dela ser muito mais forte, haver muito mais produção dela, né, do que outras teologias. E isso, agora estamos vivendo um momento assim, de muita vigência dela, né? E é muito bom, muitas obras surgindo. Só que prestem atenção nessas obras, nessas falas, nesses eventos, que tem algumas novidades ali dentro, né? Mas é justamente porque ela está falando a um novo momento, um momento também que pede a sua radicalidade, mas um novo momento, né? Então é preciso tentar reconhecer, discernir isso para a gente poder aproveitar bem o que está sendo feito, tá bom?